Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei, deixar o seu like e fazer seus comentários. Ajude-nos a divulgar esta mensagem. Deus abençoe. Abra sua Bíblia, por gentileza, Marcos, capítulo 5. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão, diga comigo, uma grande multidão, se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, pode passar. Então chegou ali um dos, diga comigo, dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Um dos dirigentes da sinagoga era um homem importante, um homem influente. Era um homem que ocupava uma posição muito importante naquele lugar. Um homem respeitado, um homem de posição. Um homem religioso. E nunca confunda religião com fé. Porque não são sinônimos, não. Viu? Não são a pessoa, eu tenho minha religião, não quer dizer que você tenha fé. Você tem uma religião, mas fé é outra coisa. Então, esse homem, ele estava vivendo uma situação delicadíssima. Passa, por favor. Ele lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Um homem influente, um homem que ocupava uma posição naquele lugar, um homem respeitado. Certamente, a sua influência, sua posição, condição econômica, nada disso trouxe o resultado que ele necessitava. Produziu aquilo que ele necessitava. Mas você vê que é aquilo que a gente sempre diz dentro da igreja, né? Ainda falei essa semana. Entra por aquela porta e se esvazia. Deixa seus títulos lá fora. Entra com o espírito de servo. Entra com o coração rasgado. Porque aqui dentro o Senhor não quer saber quanto você tem na sua conta bancária, Deus não quer saber qual o doutorado que você tem, Deus não quer saber o diploma que você tem na sua parede. Ele não quer saber nada disso. Ele quer saber a fé que está no seu coração. É isso que Ele quer. E há momentos que nada disso pode mudar ou resolver a nossa situação. Só tem uma coisa a fazer. E esse homem, ele se esvaziou e se prostrou. Ele não se preocupou, o que vão pensar? O que vão falar? Como é que vão olhar para mim? Ele era um líder religioso. Quando fala príncipe da sinagoga, ele era um líder, ele era um sacerdote. Então, a partir daquele momento, poderia ele perder a credibilidade? Os religiosos eram quem mais perseguia Jesus? Os judeus religiosos eram os que mais perseguiam Jesus. Mas ele não se importou com absolutamente nada disso. O que vão pensar, o que vão falar, o que vão achar de mim, como é que vão me ver? Ele tinha um objetivo. E ele se esvaziou e se lançou aos pés de Jesus,
em sinônimo de humilhação, e ele pediu, implorou, insistentemente: minha filhinha está morrendo. Teve uma boa atitude? Sim ou não? Diga: extraordinária atitude. Porque nós temos falado nos últimos dias, o que separa, o que diferencia uma pessoa da outra é a atitude. Tinha uma multidão lá. Tinha uma multidão lá. Vamos seguir. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Diga comigo: e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, na mesma situação, ali no meio da multidão. Diga comigo: ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos. Então quer dizer que ela padeceu muito sobre o cuidado de vários médicos. Ela padeceu e empobreceu muito sobre o cuidado de vários médicos. A senhora tem que fazer isso, só tem que fazer aquilo, só tem que fazer não sei o quê, isso vai custar tanto, mas isso vai custar tanto, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Em vez de melhorar, piorava. Ela tentou, ela usou os seus recursos, usou, naturais. Totalmente, 100% naturais. Aí, quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Repita comigo: por quê? O que está escrito? Por quê? Mais uma vez, por quê? Você vê que tudo começa no pensamento. Tudo começa. Pensou errado, vai agir errado. Pensou certo, vai agir certo. Por isso é o grande desafio que temos. E eu tenho grande admiração por essa mulher. Eu particularmente, eu tenho grande admiração por essa referência bíblica. Porque imagine você, 12 anos, uma pessoa sofrendo com hemorragia, sangrando. Enquanto tinha recursos, ela investiu todos os seus recursos, ela buscou o tratamento, ela buscou a cura. Durante 12 anos, essa mulher tentou. Aonde certamente ela ouvia dizer que haveria uma possibilidade, ela foi. Ela investiu, ela gastou, ela empobreceu. Ela gastou tudo que ela tinha para obter a cura. Mas olha que coisa incrível. Mas de forma natural. Quando ela ouviu falar de Jesus, quando nós falamos assim, ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar que Jesus estava mudando a vida das pessoas, curando, realizando milagres extraordinários, curas extraordinárias, milagres inéditos, coisas que nunca viram, pessoas sendo curadas das mais diversas enfermidades, histórias. Ela creu. Ela diz: tem jeito para mim também. A minha vida também pode mudar. Diga comigo: a minha vida também pode mudar. Diga: o meu sofrimento pode chegar ao fim. Foi o que ela creu. Ela disse: eu vou por trás e eu vou tocar, eu creio. Ela pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, o que está escrito? Olha o pensamento. Eu vou fazer isso, se eu tão somente tocar. Lembre-se que nós fizemos a leitura, a multidão estava ali, a multidão comprimia Jesus, então era multidão, Fique em pé, gente, todo mundo, fique em pé, fecha o corredor aqui,
Fecha o corredor. Onde eu passar, fecha o corredor. E fecha o corredor aí também. Fecha o corredor. Fecha o corredor. Fecha, por favor. Fecha, por favor. Talvez tenha alguém aí na ponta que precisa do milagre. Talvez tenha alguém lá no fundo que precisa do milagre. Tem alguém lá. Olha aqui. Imagina uma mulher hemorragia, 12 anos, sofrendo de hemorragia. Ela teve que se esforçar ou não teve? Sim ou não? Sim. Então todo mundo tocava Jesus, todo mundo comprimia Jesus. E ela não ficou, eu não vou conseguir, acho que não vai dar certo. Eu não tenho força para chegar lá. Você vê o que é determinação? Olha o que é determinação. Ela não olhou para a multidão. Imagine alguém que sai de lá, está todo mundo querendo estar perto de Jesus. Ô Natan, sai devagarzinho aí, vem com cuidado. Mas vocês também têm o objetivo de chegar até mim. Espreme o Natan aí, não deixa muito o Natan passar não, por vocês também quer o milagre de vocês. Vocês querem, aí ó, ela quer o milagre, mas vocês também querem ouvir, quer receber, e tem o objetivo de vocês. E aí essa mulher enferma, essa mulher fraca, 12 anos, dificulta, pode dificultar a passagem dele, pode dificultar a passagem dele, não deixa ele passar não, pode dificultar. Imagina, e ainda um menino novo, um menino saudável, né? Alguém falando, oh, quer furar a fila, meu filho? Nós estamos aqui faz tempo, né? Você está querendo o quê? Vai sentar na janelinha? Chegou agora há pouco? Amém, pessoal? Amém. Volta, por favor. Isso, para Jesus. É porque é fácil. É fácil a gente dizer, contar a história e achar que foi facinho, né? É verdade ou não é? É fácil, a gente conta a história, foi facinho. Agora uma mulher há 12 anos sofrendo, debilitada, uma mulher que já estava quase se arrastando. Tanto é que se eu tão somente tocar na orla, imagina o esforço que essa mulher fez. Imagina no meio de uma multidão. Ela teve uma atitude diferente? Sim ou não? Ah, com certeza ela teve. Porque não disse que todos pensavam, mas ela pensou da maneira certa. Ela disse assim, não importa quantas pessoas estão aqui. Você vê como é que é a fé. Não importa quantas pessoas estão, mas eu sei que se eu tão somente tocar, eu serei curada. Eu não importa, eu não sei quantos serão abençoados, mas eu sei que se tão somente eu tocar, eu serei abençoada. Amém? Amém? E aí, olha aqui. Imediatamente cessou sua hemorragia. Diga comigo, imediatamente. Cessou sua hemorragia. E ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Olha o mais impressionante. No mesmo instante, Jesus percebeu, diga comigo, que dele havia saído o quê? Mas não tinha muita gente tocando Jesus? Não tinha gente comprimindo Jesus? Sim ou não? Só que, olha como você pode tocar diferente. Prestou atenção? Por isso que eu sou sempre a favor e bato nessa tecla, não perca tempo na igreja. Cuidado, não vem por ver. Não vem para sentar e assistir um culto. Vem com propósito. Vem com objetivo. Vem para receber. Vem para deixar entrar. Vem para tocar diferente. Quando chega um momento de tocar o Senhor na oração, toca diferente. Porque é impressionante. Se tinha muitas pessoas tocando Jesus, como é que muita gente esbarrou, tocou, esfregou, comprimiu Jesus e nada aconteceu? Só que quando aquela mulher tocou, no mesmo instante Jesus percebeu. Minha explosão foi tão forte que cortou aqui. Percebeu que dele havia saído poder. Diga comigo, a fé extrai o poder de Jesus.
A fé extrai o poder. Quando você toca com fé, poder sai. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Tocou nem nele, no manto, hein? Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Quer dizer, o senhor está vendo aí a multidão, o senhor está sendo comprimido por todo mundo, e o senhor pergunta quem tocou? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se e prostrou aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então Jesus disse, diga comigo: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Sofrimento de quanto tempo? Sofrimento de quanto tempo? A pessoa sofre 1, sofre 2, ela dá a vida dela por terminada, por definitivo. Depois de 12 anos a pessoa acreditar que a vida dela pode mudar? Isso não é extraordinário? Não perdeu a capacidade de crer que eu posso, o meu sofrimento pode chegar ao fim? A minha vida pode mudar? Olha o que é a fé. Não importa as tentativas que eu fiz, mas agora eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Diga comigo: não importa as tentativas que eu fiz, mas agora eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, buscando ao Deus certo. Não importa por onde você passou, não importa a fé que você viveu. A fé de Jairo não mudou a vida dele, ele era um líder religioso. A fé de Jairo não produziu o milagre que ele precisava naquele momento. Ele era um líder, ele tinha conhecimento, mas não mudou nada. Vamos dar sequência. Isso é tudo na mesma história, tá? Mesmo capítulo. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Disseram eles. Diga comigo: não precisa mais incomodar o mestre. Tem mais o que fazer. Diga comigo: não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Não precisa mais incomodar o mestre. Passou da hora já. Não tem mais o que fazer. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, diga comigo: não tenha medo, tão somente creia. Não fazendo caso do que eles disseram, esquece. Sabe aquela palavra assim: não tem mais o que ser feito, não perca mais tempo, não incomode mais o mestre, passou da hora, é tarde demais, não fazendo o caso do que eles disseram. Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo. Qual é a receita? Não tenha medo. Diga comigo: creia somente. Diga: tão somente creia. Tão somente creia. Tão somente creia. Traz isso para a tua vida. Traz isso para a tua vida. Talvez você seja a mulher do fluxo de sangue, que está aí com hemorragia há 12 anos. Será que essa hemorragia pode ser estancada? Sim ou não? Talvez você seja uma pessoa, quando nós falamos de hemorragia, uma pessoa que financeiramente só jorra, não consegue segurar, só jorra, dívida, está hemorragia. É ou não é? Será que é possível estancar isso, mudar essa situação? É atitude. Vou repetir o que eu tenho dito nos últimos dias. A diferença entre nós é muito pequena.
mas a pequena diferença que há entre nós se torna muito grande. Porque a diferença está na atitude. Como reagimos? Talvez muitos no lugar da mulher do fluxo de sangue diriam assim: não adianta, já lutei, já tentei, já fiz isso, já fiz aquilo outro. Só piorou a situação. Ela esqueceu todas as tentativas, ela creu que agora ia dar certo. Agora ela estava buscando no lugar certo. Agora ela estava agindo na fé, porque antes ela lutou com os médicos, agora ela estava na fé. Na fé. Jairo antes só com a religião. Você vê que a atitude de Jairo é tão forte que ele não se preocupou com a posição que ele ocupava, ele se prostrou. Diga comigo, ele se prostrou. E ele implorou. Então você vê que ele estava rasgado, o coração dele estava rasgado, ele estava despojado. Mesmo ele indo buscar ajuda em Jesus, parece que passou da hora. Jesus não chegou a tempo. Jesus não chegou a tempo. Então passou da hora. Será que passou da hora? E não deixou ninguém segui-lo. Diga comigo, e não deixou ninguém segui-lo. Senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. É uma outra coisa, né? Você tem que escolher, palavra de ontem, cuidado quem realmente você seleciona para estar com você. Jesus tinha 12 discípulos, mas sempre tinha 3 que estavam mais próximos. 3 que eram aqueles que estavam ali em momentos mais especiais. Momentos de fé. Momentos realmente especiais. Nós precisamos saber com quem nós andamos, com quem nós conversamos, com quem são as pessoas que nós separamos para estar conosco. Unimos na fé. Nós precisamos saber, porque não são todos que estão preparados para isso. E mais uma coisa que nós tiramos uma lição importante daqui. Pode passar. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Diga comigo, mas todos começaram a rir de Jesus. Estavam chorando, agora estão rindo. Estavam ali pranteando, agora estão rindo de Jesus. Porque o que Jesus falou parecia ridículo. Diga comigo, parecia ridículo. Você sabe que a verdadeira fé parece ridícula? Sim ou não? A verdadeira fé parece ridícula. E não pense você que eu não tenho essa consciência que tem gente que aqui dentro da igreja que ouve a palavra e acha ridícula. Mas a fé realmente que funciona, aos olhos do homem natural, ela é ridícula. Ela é ridícula. Parece loucura. Quando você ensina uma pessoa a fazer seus projetos, quando você ensina a pessoa a fazer o seu painel, fazer o projeto, visualizar, olhar, declarar, gastar tempo visualizando, orando e profetizando, parece ridículo.
Quando você ensina a pessoa a chamar as coisas que não são como se já fosse, ao invés de falar de problema, fala da sua vitória, declara a sua vitória, profetiza a sua vitória, parece ridículo. Quando você ensina a pessoa a dizer, eu já estou curada quando ela ainda está enfermo, eu sou próspero quando ele ainda está em dificuldade, eu já tenho a minha casa, eu já tenho a minha família, eu já tenho a minha empresa, eu já tenho os meus carros, eu sou uma pessoa próspera, bem-sucedida, parece ridículo. Mas não é. Para Jesus. Eu vou deixar, eu estava atendendo agora, eu não vou falar agora, eu vou dar oportunidade para outro momento, esse testemunho já até foi dado. Que uns dias vocês vão ver, eu estava conversando, agora, 7 horas, com um casal que me procuraram porque queria apresentar uma oferta de gratidão e uma oferta para as reformas da igreja. E eu fiquei encantado. Depois vocês vão ouvir esse testemunho. Está aqui, está me ouvindo. Ela dizia assim, primeira coisa, quando ela chegou à igreja, ela disse que amava o mundo. Ela amava o mundo, a vida do mundo. Então parecia que aquilo nunca sairia dela. Nunca sairia de dentro dela. Ela chegou, a palavra entrou. A palavra entrou e a palavra foi produzindo mudanças. E ela foi se libertando e aquele prazer nas coisas do mundo mudou e ela começou a sentir prazer nas coisas de Deus. E ela aprendeu dentro da igreja a profetizar. Ela aprendeu a projetar, fazer seus projetos. E aí, ela disse assim, eu aprendi e comecei a praticar essa fé. E eu comecei a determinar, né, que o maior sonho dela era se casar. Mas não tinha ninguém em vista. E ela começou a declarar e profetizar. No momento da oração, ela, pela fé, ela segurava a mão da pessoa e orava junto com a pessoa. Ela falava no telefone, sozinha, como se estivesse falando com a pessoa. Ela foi no buffet para ver como funcionava tudo e fazer degustação. Degustação. As mulheres estão adorando isso. Então, e declarando, profetizando, falando no telefone. Se alguém visse isso, diria o quê? Né? Tá doida? Ou ridículo. Ridículo, que palhaçada. Se eu soubesse que ela ungiu casa, ela ungiu lugares, ela ungiu o buffet, ela começou a fazer uma corrente para ungir o buffet. Fez degustação no buffet. Se falasse para alguém que ela estava fazendo isso, não tinha nem pretendente, o que falaria? Está doido, ridículo. 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 É verdade ou não é? Ridículo, palhaçada. Ela disse que agora em 2017, se não me engano, 2017, teve um dia que ela foi para a faculdade chorando, porque ela disse, Senhor, eu estou agindo na minha fé e parece que nada está acontecendo. E Deus foi falando ao coração, trabalhando ao coração. Mas resumo da história. Feliz da vida, porque cada coisa que ela foi fazendo dentro da igreja, essa loucura, né? Essa palhaçada que muita gente né, quer ensinar dentro da igreja, como muitos pensam. Ela orava pela fé, segurava a mão da pessoa pela fé, ela ungia a cadeira pela fé. Ela falava com a pessoa pela fé. Ela se via casada, ela se via no buffet, ela se via.
Ela disse exatamente com detalhes, e não só nessa área, o financeiro, dívidas, papapá, exatamente como ela fez, como ela visualizou, como ela profetizou, se materializou. Amém? Exatamente, exatamente. Ela está aqui, ela está me ouvindo. Fica procurando não. Fica procurando não, ela vai contar. Então, muitas vezes, mas todos começaram a rir, porque aquilo era a fé de Jesus. Não está morta, dorme. Isso aí vai mudar. Riram, debocharam de Jesus. É ridículo o que o senhor está falando. O senhor é sem noção. O senhor é sem noção. Ele, porém, ordenou que eles, diga comigo, saíssem. Você não crê? Sai. Quem não crê em milagre, não vê milagre. Vai ficar quem crê. Quem não crê, não vê. Precisa crer para ver. Por isso Jesus mandou todo mundo sair. E quem ficou? Quem cria. Quem estava na mesma fé. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa menina. Diga comigo, eu lhe ordeno. Levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Forte, não é? Forte demais. Sabe por quê? Porque, olha que coisa incrível. Então vamos voltar. Você pode estar na mesma condição da mulher do fluxo de sangue, 12 anos de hemorragia, já fez de tudo, já tentou todas as formas, mas agora é com a fé, da forma que funciona. Com a fé de verdade, não religião. Não religião. Fé, porque a mulher também era religiosa, era judia, praticante da religião judaica. O Jairo era líder da sinagoga, um dos sacerdotes, um dos príncipes da sinagoga, só conhecia a religião. Mas agora estava sendo ensinado a ele viver a fé. Tão somente, diga comigo, tão somente creia. Foi a palavra que ele ouviu. Não tenha medo, tão somente creia. Ignore isso aí. Ignore isso aí. Não tenha medo, tão somente creia. Foi a palavra. A palavra para você. Não tenha medo, tão somente creia. Essa é a palavra para você. Não tenha medo, tão somente creia. E não tenha medo de parecer ridículo. Não tenha medo da sua oração parecer ridícula. Não tenha medo das declarações de fé parecerem ridículas. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque é isso que é fé. É chamar as coisas que não são como se já fossem. Esse tipo de fé não é simplesmente religião, não. É atitude de fé. Como nós temos falado, o que diferencia uma pessoa da outra, atitude. O que diferenciou cada uma dessas pessoas, atitude. Nossa diferença, nós estamos na mesma cidade, nós estamos na mesma igreja, recebendo os mesmos ensinamentos, do mesmo Espírito, da mesma fé. O que vai diferenciar cada um? O que vai diferenciar cada um? Atitude. Atitude. Por isso, esquece, olha o meu conselho, eu nunca vi quem fica olhando para a vida do outro vencer, a não ser que for para pegar como exemplo, a não ser, pessoa é um exemplo para mim,
Exemplo de fé, exemplo de espírito, exemplo de comprometimento, exemplo de conduta, é isso que eu quero para mim. Então, você traça ela como um modelo. No mais, aqui, ó, não quero saber o que o outro crê, eu quero saber o que eu creio. Não quero saber da vida do outro, eu quero saber da minha. Porque o que mais acontece são pessoas, você pode ouvir a palavra assim, ai, querido, é mais ou menos uma historinha que a gente conta, que no fundo ela é verídica, é mais ou menos a pessoa que pega outra, uma velha convertida, daquelas que já envelheceu na fé, então, vê uma nova convertida com aquele fogo, com aquela chama, com aquele primeiro amor, cheia de fé, cheia de poder, cheia de declarações, cheia de sonhos, com vontade de realizar, com vontade de fazer para Jesus, com vontade de conquistar, conhecendo, crendo no poder da palavra. Então, aquela velha de fé chega para ela e diz assim, não, querida, calma, as coisas não são bem assim, eu já fui como você, eu já vivi tudo isso, eu já vivi esse primeiro amor, essa chama, mas, querida, com o tempo passa, você vai ver que passa essa euforia. A outra respondeu e disse assim, quando passar, sabe o que eu faço? Eu aceito Jesus novamente e recomeço tudo de novo. Amém? Para Jesus, vai, aceita Jesus de novo, não envelheça na fé não. Por isso Jesus disse, é necessário nascer de novo, viu? Essa é a nossa responsabilidade, porque é muito fácil envelhecer na fé, é muito fácil já achar que tudo é normal, que não é bem assim. Quando a pessoa envelhece na fé, então, não é bem assim, não é bem assim. Por isso que aquele que chega e está naquele gás, naquela fé, naquele primeiro amor, começa a viver. E passa na frente. Pode passar. Porque não há limitações, ela crê, está dentro dela, ela crê. Pode passar? Para finalizar. Ezequiel 37 diz, a mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E que os ossos estavam muito secos. Era um cemitério. Ele me perguntou, diga comigo, ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Então, vem cá. O Senhor leva Ezequiel até um vale de ossos, só cadáveres, somente ossos. Ele olha, ossos, 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 ossos. Ele disse, poderão viver esses ossos? Poderão esses ossos tornar a viver? A pergunta. Essa situação pode mudar? Olha a pergunta. Eu respondi, ó soberano, só tu sabes. Então, ele me disse, repita comigo, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Ah, meu Deus do céu. Profetiza a quem? E faz o quê? Diga-lhes, fala com eles. Fala com eles. E aí, parece ridículo falar com ossos? Não parece ridículos? Chegar ali, ossos, está tudo seco, mortos. Está morto, aquilo está morto. Fala com ele. Não é ridículo? É ridículo ou não é? O que você está fazendo aí? Eu estou falando que esses... Querido do céu, é ridículo. Então, vamos lá. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos. Farei um espírito entrar em vocês,
e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e cobrirei com pele e porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Diga comigo em voz alta: e eu profetizei conforme a ordem recebida. Eu profetizei, eu declarei, eu falei com os ossos conforme a ordem recebida. Eu não quis saber se era ridículo ou se não era ridículo. Eu profetizei, eu falei conforme a ordem. Diga comigo: enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Enquanto eu profetizava, enquanto eu profetizava, enquanto eu profetizava, enquanto eu declarava que aonde não havia vida, enquanto eu profetizava que fosse, você viu? Volta o versículo anterior. Porei tendões em vocês, farei aparecer a carne sobre vocês e cobrirei com pele, porei um espírito em vocês e vocês terão vida e então vocês saberão que eu sou o Senhor. Pode seguir? Pode seguir? Enquanto eu profetizava, olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele. Diga comigo: mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem. Isso é a mesma coisa. Observa que coisa interessante, né? Eu profetizei conforme a ordem recebida. E eu declarei que aonde havia só ossos, que formasse tendões, que formasse a carne, que formasse a pele, que viesse à existência aquilo que não existia. E conforme eu profetizava, enquanto, diga a palavra comigo, enquanto eu profetizava. Porque enquanto você profetiza, está acontecendo. E quando você para de profetizar, para de acontecer. Por isso que nós nunca paramos de profetizar. Enquanto eu profetizava, lá era um vale, lá não existia, lá era algo morto. Aqui, a vida de muitos, o espiritual pode estar um vale, o profissional um vale, a saúde um vale, o conjugal um vale, o financeiro um vale, o intelectual um vale, toda a vida da pessoa está um vale. E se a pessoa não começa a declarar sobre a sua vida, ali precisava formar o quê? Tendões, carne, não existia carne, pele. E aí, o que precisa formar? Especificamente, o que precisa formar aqui? O que precisa acontecer na sua vida espiritual? Você quer ser um homem de fé ou um homem incrédulo? Fé natural ou fé sobrenatural? Então você tem que começar a declarar: eu sou um homem de fé sobrenatural, a minha fé é sobrenatural, a minha fé traz à existência aquilo que não existe, a minha fé produz milagres, a minha fé produz mudanças. Profissional, eu sou o melhor no que eu faço, eu sou o melhor profissional, eu sou o mais capaz, eu sou o mais requisitado, o meu nome é o nome mais requisitado, o meu nome é o nome mais conhecido nessa área, eu sou o melhor no que eu faço, em nome do Senhor Jesus. Eu sou próspero, eu tenho o meu negócio é grande, em nome do Senhor Jesus, o meu negócio vai expandir a cada ano, vai crescer a cada ano, o meu salário é de X, eu tenho o carro dos meus sonhos, eu já ando. No que você quer andar? No que você quer andar? Fala. No Land Rover, quem? Eu já tenho, chame as coisas que não são como já fosse. Chame as coisas que não são como já fosse. Profetize, declare. Já é sua. Eu profetizo na minha garagem, uma Land Rover. Eu profetizo, é minha. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo na minha garagem. Eu declaro na minha garagem. Branca de teto vermelho, perfeito. Específico.
Específico. Você não vai virar para Deus e dizer assim, o que Deus quiser me dar, tá bom. Vai? Então, depois que o Fuscão entrar lá, não reclama. Falar em Fuscão, ontem eu fretei um avião para orar na cidade. Aí eu entrei dentro daquele avião, um Cessna 172, cheirando a Fusca e querosene. Cheirando a Fusca e querosene. Cheirando a Fusca e querosene, com a suspensão toda estourada. Não, porque eu vou te contar, daquele tamanhozinho, é como se a pista, entenda a pista que eu estou falando, estivesse inteira esburacada. Porque eu danado. Ai! Ainda bem que eu fiz todo o meu clamor no começo. Ainda bem que eu fiz todo o clamor no começo, que eu já estava pedindo misericórdia para descer, para correr para o carro, para ligar o ar-condicionado, deixar o vento vir na cara, porque o enjoo está até agora. Não tem ar. Não tem ar. O sol de ontem estava incrível. E ainda o rapaz falou assim, você escolheu a pior hora do dia. Porque 2 e pouco, aí a coisa é feia. Porque quanto mais quente, mais turbulência. Quanto mais quente. E aí eu vou te contar o seguinte. E aí você vai... porque os pastores estavam num outro ponto orando. E a gente ia passar sobre onde os pastores estavam orando. E aí você vai olhando o celular para acordar. E na hora que você está olhando... Aí eu falo... 2:30 para 3 horas, pós-almoço. Imagina, pós-almoço, o mal-estar já tomou conta, né? Mas prevaleceu a fé. Prevaleceu a fé. Pode ter certeza que o trabalho foi bem feito, prevaleceu a fé. Oi? Tá ligado? Não, é porque eu não quero mais de Fusca. Aquele lá é o Fusca dos aviões, né? Da próxima vez eu quero fazer na Land Rover. Né? Eu quero fazer na Land Rover de teto vermelho, né? Porque aquela é o Fusca dos aviões, até o banquinho é igual. Até o banquinho é igual. E, enfim, mas volta aqui a palavra, é o profetizar. Parece besteira, não parece? Sim ou não? A oração da pessoa que eu disse agora, parecia besteira, loucura. Se loucura ou não, está aí o resultado. Como outros. Outros vivendo coisas que não imaginava viver. Estão vivendo, desfrutando. Já é uma realidade. A vida abençoada, transformada. Porque é o que a Bíblia ensina. Mas olha, e eu quero ensinar uma outra coisa. Diga comigo, a seguir, ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, porque sobre a carne já foi profetizado, já aconteceu. Agora, específico novamente. Percebe-se como oração é específico? Oração tem que ser muito clara, muito específica. Ao cego, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele ficou gritando misericórdia, misericórdia, nada aconteceu, o Senhor parou. Traga ele aqui. O que você quer que eu te faça? Ele chegou lá assim, né? O que você quer que eu te faça? O senhor não estava vendo que ele era cego? Sim ou não? Senhor, eu quero ver. Então, ele foi específico. Agora, era uma outra declaração. Era específica. Então, às vezes a pessoa, ele precisa entender. Você tinha um sonho de ter o teu negócio. Talvez você já tenha. Mas agora esse negócio precisa crescer. É outra oração. Você tinha um sonho de casar. Vem tudo pronto, gente? Vem tudo pronto? Não precisa fazer mais nada? Não. Agora você precisa profetizar especificamente. Porque é uma outra etapa.
profetizar sobre o vale de ossos para que formasse a carne, os tendões, a pele, né, que se formasse o corpo, foi profetizado, aconteceu, mas estava no chão. Não levantou, não havia vida. Não havia vida, diga comigo, não havia vida. O que adianta ter um corpo, mas está morto no chão? O que adianta ter uma estrutura, mas está morto no chão? O que adianta ter um casamento, está no chão? O que adianta ter um negócio, está morto e está no chão? Não levanta. O que adianta? Quem está entendendo? Agora profetiza, tem que levantar. E diga-lhe, assim diz o Senhor, o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Diga comigo, profetizei, conforme a ordem recebida. Você vê que ele recebeu como uma ordem. Deus mandou, eu vou fazer. Deus mandou, eu vou fazer. Foi como uma ordem. E o Espírito entrou neles, e eles receberam vida. Diga comigo, e se puseram em pé. Diga comigo, e se puseram em pé. Diga comigo, e se puseram em pé. E era um exército enorme. Então se coloque em pé, por favor. Coloque uma coisa dentro de você. Não adianta você, a sua vida financeira está no chão, teu casamento está no chão, a tua empresa está no chão, ou está morto já, né? Ou já está morto. Como nós vamos mudar isso? Profetizando, com atitudes de fé. Atitudes de fé, diga comigo, atitudes de fé. Nós somos muito semelhantes. As nossas diferenças são bem pequenas. Mas a pequena diferença faz com que tudo se torne muito grande. E até mesmo a diferença se torne grande. Por causa da atitude. A atitude muda tudo. Que as suas atitudes sejam uma pessoa de fé. Tudo que nós lemos até agora, e o importante é que nós escutamos o Senhor dizer, a sua fé te salvou. Eu acho incrível isso. Você pega a mulher do fluxo de sangue, 12 anos lutando, mas ela acreditou que podia mudar. Você acredita que a sua vida pode mudar? Você acredita que essa hemorragia, ela pode ser completamente estancada? Sim ou não? E você acredita que aquilo que já passou da hora, que está morto, pode ressuscitar? E aquilo que hoje é só ossos, e há muito tempo está aí, é um vale de ossos, pode voltar a viver e se tornar, levantar e se tornar algo grande? Sim ou não? Pode. Não é se Deus pode, é se você crê. Porque Deus pode. Essa é a palavra, não é se Deus pode, é se eu creio. Só o pequeno exemplo que eu dei aqui, você viu que a atitude, a postura, a atitude da mulher do fluxo de sangue, não foi brincadeira não. Estava determinada. Estava ou não estava? Ela não pensou assim, eu não vou fazer mais essa tentativa para sair frustrada. Ela disse, ela pensou certo. Não é agora. Você vê quando você pensa, é uma lei que Deus respeita. É agora, vai mudar. Não, essa não é a tentativa, vai mudar. E é o que você tem que colocar dentro de você. Então não tenha medo de ser ridículo. Viu? Porque tem muito ridículo vencendo.
Tem muitos ridículos conquistando coisas extraordinárias. Eu não tenho medo de ser chamado de ridículo, mas estou desfrutando, estou vivendo, estou sendo abençoado. Esse é o mais importante. São os resultados que falam, são os frutos que mostram. É isso. Eu quero ver quando a pessoa vê o fruto, né? Os frutos na tua vida, ela vai falar o quê? Vai falar o quê? Qual é a crítica? Tem gente que inventa de justificativa para tudo, mas qual é a crítica? Ela vai olhar o fruto na tua vida e aí vai falar o quê? Quem é incrédulo que gosta de infelizmente, viver de justificativas e dando desculpas e apontando o dedo para os erros, isso aí não vai mudar. Tem pessoas que têm mentalidade que nunca vai mudar. Mas tem pessoas que vão olhar e vão dizer, puxa, realmente, certo estava ele. Certo estava ele. Porque olha a vida dele. Amém, pessoal? Não ore, faça declarações que aos olhos do mundo são ridículas. Para nós não. Para nós não. Mas aos olhos do mundo é. Aos olhos do mundo parece ser ridículo. Mas para nós não. Para nós são atitudes de fé. Não tenha medo. Ore, declare, profetize. Porque é exatamente assim. Você vai dar condições a Deus. O Senhor vai dizer, como diz para aquela mulher, mulher, a tua fé te salvou. Seja feito conforme a tua fé. A primeira pergunta que Deus fez a Ezequiel, poderão viver esses ossos? Então profetiza sobre ele. E eu profetizei conforme a ordem que ele me deu. Profetize o seu ano. Profetize a sua vida como nunca, o seu espiritual, o seu financeiro. Profetize sem medo. Você como o maior profissional da sua área. Profetize você andando no carro dos seus sonhos, na casa dos seus sonhos. Olhe para o teu painel, olhe para as imagens que Deus tem colocado diante dos teus olhos. Olhe. Gaste tempo olhando, visualizando, declarando em nome do Senhor Jesus, e assim será. Assim vai acontecer na sua vida, assim está acontecendo na vida de tantos. Profetize. Que esse Espírito entre em você. Você crê nisso? Amém.